Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 14. Então, lhe convido você a abrir suas Bíblias, Gênesis 17, 14. Enquanto já vocês abrem suas Bíblias, é importante, eu queria sublinhar algo rapidamente, que nós mudamos os horários, porque anteriormente os horários eram os sábados às 17h30 e às terça-feira era às 20h30. Nós colocamos tudo a 21 horas, tanto sábado como terça-feira, porque assim cremos que será muito mais fácil para as pessoas receber as palavras e se organizar melhor. Tá bom, queridos? Muito bem. Então nós vamos dar continuidade àquilo que foi ensinado a semana passada. Nós estudamos a semana passada acerca de Abraão, o patriarca Abraão. Para refrescar a sua memória, o que eu preguei? Eu preguei e falei sobre a aliança. Deus escolheu um homem chamado Abraão. E escolhendo Abraão, aos 99 anos, o Senhor aparece a Abraão. Aliás, o Senhor já tinha aparecido várias vezes para Abraão, mas Abraão teve a sua experiência, mais uma experiência, aos 99 anos, e ali Deus decide estabelecer uma aliança. E eu falei a semana passada que Deus diz, olha só, Abraão, da minha parte, eu vou cumprir. Parafraseando, da minha parte, eu vou cumprir. Eu vou te abençoar, tu vais ser o homem que terá um filho, e nesse filho gerará uma geração que será o povo escolhido. Ou seja, há uma promessa e Deus se empenha a cumprir essa promessa. Ele diz, da minha parte. Mas depois, o próprio Senhor diz, agora Abraão, da sua parte. Da sua parte, eu espero e aguardo um compromisso. Um compromisso. E abordei justamente a importância de vocês entenderem o que significa ter uma aliança. Seja uma aliança com Deus, ou seja uma aliança com sua esposa ou seu esposo. O que significa isso? É um compromisso. Não existe uma aliança mantida pelo sentimento. Eu amei essa pessoa no começo, agora eu não sinto amor, então eu vou quebrar essa aliança. O amor, o sentimento, aliás, o amor não é alimentado pelo sentimento apenas. O amor bíblico, ele é alimentado por uma decisão de amar. Deus decidiu nos amar. Ele decidiu nos amar. O amor de Deus é uma escolha. E através dessa escolha, no qual nós temos o livre-arbítrio, ali nós estabelecemos fazer uma aliança ou não. Se vocês querem fazer uma aliança com Deus, entende que da parte de Deus, o Senhor fez. Ele morreu por você e por mim. Mas deve existir também agora da sua parte, Abraão. E da sua parte, da minha parte, nós também devemos morrer. Morrer nas nossas vontades, no nosso egoísmo, nos nossos pecados, devemos morrer. Há um compromisso mútuo que nós devemos
ter para que tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida e para a minha vida venha acontecer. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos ler agora que Deus dá algumas condições para Abraão acerca daquilo que o Senhor espera que Abraão cumpre na sua aliança com ele. E no versículo 14, o Senhor diz, dentro de uns requisitos que Deus esperava de Abraão, qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Ou seja, quebrou a minha aliança. Então, vamos entender isso. A lei, ela exigia a marca física. O que é a circuncisão? A circuncisão é quando o menino recém-nascido, aos 8 dias de nascença, Deus manda a Abraão que todos, o povo escolhido, os homens recém-nascidos, teriam que ser circuncidados, ou seja, o prepúcio do sexo masculino, né, deveria ser cortado. Para quê? Para que haja um derramamento de sangue. Na verdade, a simbologia de cortar o prepúcio é para que haja um derramamento de sangue. E não existe pacto nem aliança possível sem derramamento de sangue. Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário para estabelecer um pacto, uma aliança com sua igreja. Assim, na lei, Deus ensina, já com simbologia, com atos proféticos, com uma marca, um sinal de que os homens que são cabeças devem se colocar como sacrifício. Ou seja, é necessário que para que o povo de Israel tenha uma aliança com Deus, que haja derramamento de sangue. Tremendo, né? Então, a lei exigia essa marca física. Mas a graça exige a marca no coração. Nós estamos agora em tempo da graça. Nós, os gentios, aqueles que não são judeus, a Bíblia diz que os não-judeus que recebem Cristo e obedecem aos seus mandamentos foram enxertados à videira. O que significa enxertado? Já pensou? Imagina, tem uma árvore, tem um tronco e aí do lado tem outra árvore, mas que está morrendo, que não está saudável, mas há um ramo que antes de secar, vem um jardineiro, corta esse pedaço de ramo e vai enxertá-lo na árvore boa. Olha que coisa, isso é um enxerto. Há um procedimento de enxerto. Esse enxerto, a Bíblia fala que nós fomos, os gentios, enxertados à videira, ao tronco de Jessé, que é Jesus Cristo. Então, na lei, para ter essa marca de sacrifício, de pacto, de aliança, era necessário que haja derramamento de sangue. E o sangue é a vida. Mas na graça, nós não precisamos, os homens não precisam cortar
um pedaço do prepúcio. Por quê? Porque a marca, ela não é física. Na graça, a marca é interior. É no coração. Os que nascem na graça, o sinal do pacto, ou da aliança que eles têm com Jesus é confirmado pela sua circuncisão interior. Veja o que diz a palavra em Romanos 2, 26. Olha só. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrito, a circuncisão é transgressor da lei. Olha só, não é judeu que o é apenas exteriormente, nem circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é operado no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, a verdadeira circuncisão hoje é no seu coração, é no meu coração. Por quê? Porque o sacrifício, ele é demonstrado por uma adoração completa de rendição, que faz que quando um homem quer verdadeiramente mostrar e confirmar a Deus que ele o ama, ele morre com suas paixões e seus pecados. Ele derrama sangue, porque o velho homem está morrendo. É o sangue de um sacrifício. O sangue da sua vida é dado a Deus. Isso é cristianismo verdadeiro. Ou seja, se o derramamento do sangue é um compromisso de se sacrificar para este propósito, então a nossa marca está dentro do nosso coração, queridos. E é dentro do nosso coração que o homem se decide se sacrificar pelo amor que ele tem pelo seu cônjuge aliançado. É dentro do coração do homem que é uma viva decisão de se sacrificar por amor a Jesus Cristo, a fim de ser dele para cumprir seu propósito. Vocês conseguem entender? Porque se você entende isso, você está entendendo o cristianismo e aquilo que principalmente Deus espera de vocês. Continuamos. No versículo 15, diz: o Senhor, disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Uau! Que lindo que Deus está falando aqui. Anteriormente, o próprio Senhor anuncia para Abraão que Abraão não se chamará mais Abraão, mas Abraham. Ou seja, o Senhor determinou e viu que Abraão realmente mudou. Abraão mudou. Não é mais o mesmo Abraão dos 10 anos atrás, que permitiu
deitar com Agar e assim gerar o filho não da promessa, mas de o resultado de hoje muitas nações sofrerem guerras, divisões, os filhos de Ismael, que são toda nação cujo Deus é Alá. Mas Deus diz para Abraão, de agora em diante a sua mulher já não se chamará Sarai, o seu nome será Sara. Presta atenção. Há um tempo determinado para Sarai mudar de nome. Eu vou repetir. Há um tempo determinado para Sarai mudar de nome. Por que Sarai mudar de nome? Porque aos olhos do Eterno, Sarai cresceu e aprendeu com as experiências que Deus lhe proporcionou pelas lições da vida. Mas entende algo importante aqui. Sarai mudou de nome, você sabe quando? Quando Abraão mudou de nome. Você entendeu aquilo que o Espírito Santo quer falar com vocês? Que a sua esposa mudará quando o esposo mudará. Os seus filhos mudarão quando Sarai mudará de nome. Vocês querem que seus filhos mudem de nome aos olhos de Deus? Que sejam transformados? Sarai tem que mudar de nome primeiro. Vocês querem que Sarai muda? Minha esposa precisa mudar. Então eu vou falar de Deus, eu vou evangelizar. Mas se você não muda de nome, Abraão, como tu vai querer dar para ela aquilo que tu não tens recebido? Se você quer que essa pessoa seja algo que você tem como referência, que é a palavra de Deus, você tem que primeiro ser a referência daquilo que você lê e ouve. Então, Sarai, ela mudou de nome quando Abraão mudou de nome. E mudar de nome, o que significa isso? É ser outra pessoa. É ser outra pessoa. Eu era o Cris Duran, um cantor internacional, aplaudido, que tinha uma vida mundana, e aí eu mudei de nome. E esse nome é o nome que Deus me deu, não que o povo me dá. Meu nome é Christian Calderim, meu nome verdadeiro. Assim Deus me chama. Amém? Amém. Então entenda bem que Sarai não houvesse mudado de nome se antes o cabeça não houvesse tomado sua posição de homem de Deus. O que tudo isso nos ensina para o dia de hoje? Que durante anos, muitos cristãos orem para verem pessoas queridas ou familiares mudarem e serem transformados pelo poder de Deus, sendo que eles mesmos não mudaram nada. A transformação não é
porque você conhece mais de Bíblia? Ou porque você cresceu no seu ministério local e o pastor lhe colocou como diácono? Ou colocou um título para a sua vida para dizer, realmente estou crescendo? Isso é crescer no reino dos céus? Ganhar título? Ou ter uma transformação real, interior, uma circuncisão verdadeira, interna, que Deus espera? O título é externo ou interno? Os fariseus amam se esbanjar dentro daquilo que é aparente. Mas um filho de Deus faz tudo para a glória de Deus. E o que importa com ele é a sua comunhão e intimidade particular com aquele que tem poder de transformá-lo mediante o temor e amor e compromisso que ele tem com Deus. Então, 10 anos atrás, dentro do contexto de Abraão, ele não demonstrou estar firme com Deus. Abraão, 10 anos, não demonstrou estar firme depois do erro de ter gerado Ismael. Abraão realmente se esfriou. Em nenhum momento a Bíblia relata uma experiência que ele teve com Deus. 10 anos passou-se. Então, naquele momento que Abraão deitou com Agar para gerar Ismael, Abraão não assumiu seu assento de cabeça, de homem de Deus. Por quê? Porque ele aceitou a proposta de Sarai, que era uma proposta totalmente errada. Então, ele não assumiu seu assento de cabeça e ele se tornou realmente responsável para manter os propósitos de Deus dentro da sua casa. E ele simplesmente demonstrou ser um homem influenciado e manipulado pelos caprichos de uma mulher carnal que quis ver a realização do seu sonho. O que se esperava de Sarai? O que se esperava de Sarai, sendo que naquela fase de Abraão, o patriarca não estava firme? Como esperar uma mudança de Sarai? Se Abraão era levado simplesmente e induzido pelo espírito de Jezabel, de uma mulher carnal, que ainda não ouvia a voz de Deus e não tinha experiência com Deus. Então, isso é o erro de muitas igrejas cuja a sua essência não provém de Deus, mas sim de métodos humanos a fim de produzir lucros e crescimento social. Eles trabalham para que a igreja cresça, mas não se preocupem se Abraão é Abraão e não lhes importa se Sarai mudou de nome ou não. Infelizmente, o modelo da igreja é em geral. Eu não estou falando todas, mas em geral, é o mesmo modelo da casa deles, dessas pessoas que frequentam essas igrejas. Ou seja, a sua casa
é tal qual a igreja que você frequenta. É triste falar, mas é verdade. Mas é verdade. Até que você não entenda no reino dos céus que a mudança da sua casa, ela vai se iniciar somente quando você mudará de nome. Ou seja, quando seu caráter for transformado, quando sua paciência for colocada em prática, quando o amor for visível em você, quando a sabedoria divina for usado dentro da sua casa, quando o caráter de Cristo for praticado, quando sua tolerância ao pecado acabará, quando seu orgulho for esmagado, até que tudo isso aconteça, não espere que Sarai muda de nome. Não espero que Sarai muda de nome. Até que você, Abraão, não mudar de nome, Sarai tampouco mudará de nome. A sua esposa é tal qual o que o esposo é. E ensina e ministra. Se o esposo é verdadeiramente circunciso no seu coração, Sarai o será também. Sim. Sarai o será também. Por quê? Quem resistirá ao poder de Deus, queridos? Quem o resistirá? Você lembra que eu falei no início? Há um tempo para Sarai mudar de nome. Mas tudo começou quando houve primeiro uma mudança em Abraão. Em Mateus 16, 26, diz a palavra: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Você quer que todo mundo se salve? Você fala da palavra, você precisa estar em atividade para servir na igreja. Mas o que adianta o dom exercido, visível, se a circuncisão interior não for legítima e aceita pelo Deus que tudo vê e tudo sabe? Muitos querem ganhar Jesus gerando Ismaéis, sendo que estão na fase de Sarai e Abraão. Vocês estão entendendo? Porque todas as suas tentativas de querer evangelizar para que haja uma gestação, uma pessoa que nasce de Deus, vocês não vão fazer com que elas nasçam no Espírito. Vocês vão fazer que elas nascem, mas na carne, apenas. Ou seja, vocês vão criar e gerar filhos de Ismael. Aliás, Ismaéis, desculpa. Vocês vão gerar Ismaéis. E esses Ismaéis, eles têm como pai Abraão, mas foram gerados na carne. Ou seja, vão conhecer da Bíblia. Fulano se converteu. Conhece da Bíblia, é religioso, mas sabe o quê? Não houve transformação verdadeira e genuína. E ali, isso é galardão? Não. Não. Então, muitos querem ganhar Jesus gerando Ismaéis, por quê? Porque ainda está na fase de Sarai e não de Sara. Isaac é o filho da promessa.
os filhos legítimos da promessa, serão gerados somente quando os líderes, os cabeças, Sarai e Abrão, mudarem de nome para Sara e Abraão. Vocês conseguem digerir essa verdade? Vocês querem que seus filhos se convertam, né? Claro que vocês querem. Vocês querem que sua família venha para Jesus? Convertem-se primeiro. E quanto mais rápido você se converte e mudar de nome, Abraão, as outras coisas lhe será acrescentado. E Deus se encarregará de se transformar a vida de Sarai. Porque, sendo transformado, vocês terão condição de dar aquilo que essa pessoa não tem recebido. Mas se você tem recebido por parte de Deus, e não de uma religião, e não de um sistema, mas sim de uma verdadeira transformação do poder de Deus que fez com que houve uma mudança interior e não apenas aparentes. Quer ver seu esposo mudar de nome? Querem mesmo? Então, Sarai, aprende a ser coluna dentro da sua casa e faça morrer toda a carnalidade e egoísmo do seu coração, para que pelo seu testemunho Abraão se torne Abraham. Versículo 16 diz o Senhor, eu a abençoarei, falando de Sarai, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povo. Que tremendo, queridos. Olha só, agora Deus aborda o tema da promessa relacionando a Sarai. Ali vem a bênção. Ali Deus, pela primeira vez, fala de Sarai. As bênçãos que Sarai vai colher. Me pergunta por quê? Por que Sarai seria abençoada? Porque era esposa de Abraão, de um escolhido? Porque ouvia as palavras que Abraão pregava? Não. Porque ela mudou de nome. A partir do momento onde uma Sarai obedecer aos princípios de Deus e decide aceitar em ser mudado, confrontado, mudado, podado, contrariada, se necessário, para ter o caráter de Deus, pois assim, Deus vendo isso, abordará o tema que todos querem ouvir, a bênção de Deus. A promessa, as bênçãos de Deus, ela está condicionada a um compromisso de cada filho escolhido por mudarem de nome. A promessa deve ser acompanhada de uma transformação genuína do nosso interior pelo poder da palavra de Deus.
E Deus não nos fará entrar em Canaã como Sarai. Como Sarai, nós não entraremos em Canaã, mas como Sara, entraremos em Canaã. Aleluia! Abraão foi o mensageiro de Deus para sua esposa Sarai. Sabia disso? Porque Sarai nunca tinha experiência com Deus, a não ser aquilo que Abraão tinha. E Sarai, ela teve que entender que o acontecimento do filho da promessa nascer do seu ventre estava tão perto de acontecer quanto a sua decisão de querer mudar áreas internas do seu ser. Para que Deus... Aliás, não, eu me pergunto e eu vos pergunto isso aqui, ó. Para que Deus daria um Isaac para uma mulher insensata? Você acha que Isaac demorou a vir? Abraão esperou 10 anos. 10 anos. Aos 99 anos, aliás, aos 100 anos, Isaac nasceu. Quase uns 100 anos de Abraão. E ali, Deus demorou? Não. Isaac chegou atrasado? Não. Isaac chegou quando Sarai e Abraão mudou. Para que Deus daria um Isaac para uma mulher carnal, briguenta, conflitiva, precipitada, destemperada e outras deficiências que só Deus sabe? Isaac, queridos, ele teve que ser educado, ensinado por Sara e Abraão, e não por Sarai e Abraão. Era o filho da promessa, a menina dos olhos de Deus. Você acha que ele nasceria para ter uma educação errada e carnal? Não! Ambos pais tinham que estar em pé, firme na rocha. Resumindo, e eu termino. Você quer a promessa? Eu já conheço a resposta. Sim, pastor Cris, nós queremos a promessa. Amém, amém. Então muda de atitude. Arrepende-se das áreas que Deus quer que sejam mudadas em vocês. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5, diz que Sara foi elogiada. E veja o que diz. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado. As santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo, ao mal. Vocês querem ser filhos de Sara? Então, seja gerado espiritualmente do ventre dela. E essa gestação, ela opera por uma gestação
espiritual medido com um compromisso de uma pessoa querer ter o caráter de Cristo, para que as bênçãos e os benefícios de Deus os alcancem. Abraão prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei e eu farei prolífero e multiplicarei muitos a sua descendência. E será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque. Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem, por essa época. E quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Que experiência, né, queridos? Ou seja, para Deus subir, isso quer dizer que Deus desceu. E Abraão teve uma experiência linda e maravilhosa. Essa palavra tem falado com vocês. Essa palavra é uma palavra de esperança. Tem jeito para seu filho. Tem jeito para Sarai. Tem jeito para Abraão. Mas para que haja jeito, é necessário que pelo menos um esteja firme. Um tenha compromisso. Um tenha circuncisão. Você está disposto a derramar seu sangue? Ou seja, dar sua vida? Porque o sangue é a vida. Para aqueles que Ele chama para ter um compromisso? Você está disposto a ter compromisso e estabelecer uma aliança com seu líder, instituído por Deus? Estabelecer uma aliança com o ministério da OSCE, da Online World Church, de se compromissar para você estabelecer uma aliança com esse ministério. Por que não? A fim de que vocês produzem frutos amanhã. Nós vamos orar. Eu quero orar por sua vida. E esse ministério tem tudo para fazer de você um filho de Sara e não um filho de Sarai. Oremos. Meu Deus e Pai Celestial, é com total entrega que eu me achego a Ti e uno minha fé com aqueles que estão ouvindo essa palavra. E eu creio que essa palavra produziu poder suficiente para transformar, para mudar a vida dessa pessoa mediante uma decisão de querer ter um compromisso contigo. Sozinho, essa pessoa não conseguirá sobreviver.
Por isso que o Senhor instituiu um corpo onde os irmãos terão condição de proteger-se uns aos outros e edificar-se, para que por meio da casa de Abraão, quando Abraão deixou de ser Abraão para ser Abraão, quando Sarai deixou de ser Sarai para ser Sara, assim o tempo determinará quando essa pessoa mudará. Eu sei que é um processo, a santificação é um processo, mas eu te peço, Pai, que mediante essas palavras, que cada vez que essa pessoa ouve e recebe e medita essas escrituras, acontece algo dentro delas ou dentro deles, com que a circuncisão interior venha acontecer. Cada vez que decidimos abandonar, renunciar, deixar de lado áreas que o Senhor nos pede e que lhe desagradem, nós estamos dizendo que não sou eu, mas Cristo que vive em mim. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa vida, em nome de Jesus. Amém, meus queridos.